cumprimentos à Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo. Mais uma vez, a Associação Paulista de Medicina se sente muito honrada em apresentar os médicos responsáveis pelas suas disciplinas, pelas suas categorias, para que possam ministrar um pouco do seu conhecimento para vocês e que vocês possam aproveitar. Na pessoa da doutora Juliana e da doutora Gisele, né? Eu quero agradecer o convite e quero apresentar o doutor João Sérgio. Doutor João Sérgio, ele é médico endocrinologista, formado na Faculdade de Medicina do ABC em 1974. Ele tem uma endocrinologista com vasta experiência aqui na região, na especialidade de diabetes. Muito contribuiu para que os munícipes e toda a população fosse contemplada com os seus conhecimentos. Não vou me demorar mais. Doutor João Sérgio, passo a palavra para o senhor. Obrigado. Boa tarde a todos. Aqui já está lá. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu agradeço o convite da APM, da doutora Tereza, poder estar aqui. Isso não é aula, tá? É um bate-papo sobre medicamentos. Vocês sabem que a farmacêutica está jogando toda hora produtos novos para o tratamento do portador de diabetes. A gente não pode falar do diabético, a gente tem que falar do portador de diabetes, tá? Essa é uma norma que hoje existe, mas eu vou falar diabético, tá bom? Se alguém quiser depois me criticar, tudo bem, mas é difícil falar o portador de diabetes, então vamos falar o diabético. Alguém tem endocrinologista aqui? Tem algum que milita na endocrinologia? Não. Vocês são clínicos? Tem alguma especialidade? Medicina de família. Então, medicina de família. Tá. Eu vou falar sobre o antigo e o novo em medicações orais e injetáveis para o diabetes tipo 2. No mês passado, a doutora Silvia veio e falou sobre as insulinas, né? Sobre insulinoterapia. E hoje vamos falar sobre medicamentos orais. Como é uma palestra que fala de muito remédio, então eu não tenho nenhum conflito de interesse. Qualquer medicamento que aparecer aqui, não estou ganhando nada para falar sobre eles. Bom, o importante é a fisiopatologia do DM2, do diabetes tipo 2. Isso foi em São Francisco, na ADA, na seção científica da Associação Americana de Diabetes, que foi um marco para o entendimento da fisiopatologia do diabetes tipo 2. E o Defronzo, esse é o professor Defronzo, que ficou uma celebridade após esse pronunciamento dele. Hoje, isso é chamado octeto do Defronzo. Hoje já tem mais 9, 10, 12 situações em que pode acontecer. Onde é que se encontra a fisiopatologia? É importante para a gente ver os medicamentos que a gente vai usar. Primeiro, a célula beta do pâncreas fabrica pouca insulina, tem uma secreção de insulina deteriorada. Uma secreção de glucagon pelas células alfa, que é o hormônio hiperglicemiante, aumentada. E um aumento da produção hepática de glicose, o fígado produz açúcar. Existe uma redução do efeito incretínico, isso é uma novidade agora, do efeito incretínico no intestino. Um aumento da lipólise, da quebra de gordura no tecido gorduroso. Uma redução da captação de glicose na parte muscular e tanto também na gordura. E uma alteração na reabsorção da glicose no rim, além de uma disfunção neurotransmissora. Então, isso aqui ficou o famoso octeto do professor Defronzo. E aí que vamos falar sobre os medicamentos. Todo esse octeto trabalhando leva o quê? Em comum a hiperglicemia. E para tratar essa hiperglicemia, nós temos 4 grupos de medicamentos. Os mais antigos, chamados sensibilizadores, os mais também antigos, os secretagogos,
E os mais modernos, as incretinas e as gliflosinas. Tá? Então, são 4 grupos de medicamentos. Tem mais um também, que eu não coloquei aí, que eu posso falar no final, que ele é muito pouco usado, praticamente a gente não usa, que são medicamentos que diminuem a absorção do açúcar que está no alimento. Tá? Então, são esses grupos de medicamentos. Vamos começar, vamos detalhar um por um. Tá? Sensibilizadores. Alguém desconhece? Alguém já ouviu falar da metformina ou não? Hã? Metformina, alguém já ouviu falar? Ela é a avózinha, a avó do tratamento do portador de diabetes. Tá? Se tem algum remédio antigo, está aí, a metformina. Tá? Hoje ela ainda é atuante no mundo inteiro e, vamos dizer, é a primeira droga a ser prescrita para aquele indivíduo que está com diabetes ou está com pré-diabetes. É a metformina. Tá? Além da metformina, que é um sensibilizador, tem um outro grupo um pouco mais moderno, que são as glitazonas. Vamos falar um por um. Metformina. Como é que elas atuam? Diminui a formação hepática de glicose, diminui a produção de glicose pelo fígado e aumenta a ação da insulina, tanto no músculo como no tecido gorduroso. Então, eles potencializam a ação da insulina. Então, é um remédio sensibilizador. Ele ajuda o trabalho da insulina, que foi formado lá pelas células beta. No mercado, o que nós temos? Nome comercial, Glifage, que é a metformina. Nessas doses, 500 a 850 mil, uma dose diária de 500 a 2.000, e ela tem uma ação praticamente de 12 horas. E aí a ciência inventou um tal de XR. Tá? O que é? Uma cápsula em que a absorção do medicamento é mais lenta, ela é mais demorada. Tanto é que ela cobre 24 horas. Tá? Então é o famoso Glifage XR, que tem na apresentação 500, 850 e 1.000. Tá? E a dose é de 500 até 2.000, dura 24 horas. Se alguém quiser tirar foto dessas, eu acho que é bom porque vai ter muito remédio, para guardar o nome da medicação e o tempo de ação, a dose, enfim. Bom, benefícios. A metformina tem mais de 60 anos, então é uma experiência muito grande no uso dela. Tá? Ninguém contesta a metformina. Já foi usada para prevenir diabetes tipo 2. O próprio Defronzo, aquele que eu mostrei a foto, já fez um trabalho usando a metformina para prevenir, foi um trabalho até que foi com as enfermeiras, DPP, Diabetes Program Prevention. Então, foi um estudo que ele usou a metformina e preveniu bastante o desencadeamento do diabetes. Tem uma certa melhora no perfil lipídico, não é grande coisa, e às vezes pode ajudar a diminuir um pouquinho o peso. Tá? Então, são efeitos favoráveis do uso da metformina. Tem efeitos colaterais? Tem, principalmente no início, quando a pessoa começa a usar, nunca usou, um certo desconforto abdominal, pode dar um pouco de náusea, diarreia, isso nos primeira semana, segunda semana. Tá? Geralmente isso passa, isso aí a pessoa acaba tolerando. Tem uma outra que não tolera, então você é obrigado a suspender, dá muita diarreia, muita dor de barriga, então você é obrigado a suspender a medicação. E um efeito mais tardio, que é a deficiência de vitamina B12. Então, as pessoas que usam metformina a longo prazo, precisam dar uma checadinha, ver como é que está a B12, porque ele diminui a absorção da B12. Então, é bom ou complementar, se for o caso, ou sempre vigiar um pouco a vitamina B12. E ela leva a um risco de acidose lática, que é uma acidose muito grave, que geralmente vai a óbito. Mas isso é raríssimo. Tá? Eu acho que eu vi na minha vida um caso. Não sei se era ainda acidose lática. Mas é uma coisa que está descrito e é importante. Tá? Contraindicado, então, na insuficiência renal, principalmente quando está já uma taxa de filtração menor que 30 ml por minuto, então você deve suspender justamente por causa desse risco de acidose lática. E outras insuficiência hepática avançada, insuficiência cardíaca avançada,
insuficiência pulmonar avançada, você tem que suspender o uso da metformina pelo risco de acidose lática. Tá bom? Então, mas é uma droga segura. Vocês conhecem a metformina, né? Já ouviram falar alguma pessoa que deixou de tomar metformina porque passou mal ou não? Alguém já ouviu? Já? Não? Então tá bom. Continuando. As tiazolidinedionas. Ganha um sorvete quem falar rápido isso aí. Tiazolidinedionas. Vamos chamar, simplificar, de glitazonas, tá? Tem a mesma ação da metformina. Mesma ação. Aumenta a sensibilidade à insulina no músculo, no tecido adiposo, no hepático, aumenta o consumo de glicose pelos tecidos periféricos. Função idêntica, tá? Só que a potência é maior. Ele tem uma potência bem maior e com outros benefícios que a metformina não dá. Mas também tem os malefícios que também impedem o uso corriqueiro. Quais são? A pioglitazona, que é o nome do sal, né? Nome comercial, Stanglit, Pioglite, tem mais um que agora eu estou esquecendo o nome, que eu não pus aqui. Doses de 15, 30 e 45 miligramas. A dose diária vai de 15 a 45 e uma ação de 24 horas. Então, é um remédio que você toma uma única vez ao dia, tá? A metformina você pode tomar 2 vezes, mesmo sendo XR. Você pode fracionar a dose em duas porções, de manhã e à noite. Essa é a pioglitazona. Benefícios. Também usado pelo próprio De Frons, aquele pesquisador, na prevenção de diabetes tipo 2, tá? Aquele indivíduo que está pré-diabético. Tem uma melhora do perfil lipídico por redução de triglicéridos e reduz a esteatose hepática. Tem alguns estudos que mostram que ele diminui a gordura do fígado e raramente dá hipoglicemia. Então, é uma droga ótima, mais cara, não é tão cara, mas é mais cara, e não é tão antiga assim. Metformina, as pioglitazonas vieram no começo de 2000, 2005, por aí. E até uma outra glitazona que foi suspensa pelo risco de levar um efeito colateral grave, uma hepatotoxicidade. Então, ela foi até suspensa, não existe mais. O único que sobrou foi a pioglitazona. Efeitos colaterais. Pode dar, no início, uma retenção hídrica. A pessoa pode reclamar um pouco de inchaço. E uma anemia, porque é uma hemodiluição, pode dar uma anemia muito leve, mas pode dar. E um ganho de peso. Enquanto a metformina ajuda a diminuir, não que ela diminui, mas ela ajuda a diminuir o peso, a pioglitazona aumenta, mas é um aumento de uma gordura boa. É uma gordura que as mulheres não gostam, aquela que fica no quadril. Então, é de células pequenas, não são das células grandes, adipocitos grandes. É uma gordura até boa. Só que tem 2 situações difíceis, insuficiência cardíaca e fraturas, principalmente na mulher, na menopausa, já com um certo grau de osteoporose, é um risco a mais de fratura. Então, a gente contraindica em pessoas que estão com insuficiência cardíaca de classe 3 e 4, tá? Nas mulheres que está faltando aí, mas é mulher que se pesquisa mais osteoporose, mas o homem também tem osteoporose, é que se pesquisa menos. Na osteoporose, tá? Pelo risco de fratura, na insuficiência hepática, não na esteatose, na insuficiência hepática e na gravidez também. A metformina até se pode usar na gravidez, não é o plano A, tá? Mas você pode usar a metformina na gravidez. Esses são as metforminas, os sensibilizadores. Vamos falar dos secretagogos, aquele segundo grupo, que ainda é antigo, que vocês conhecem. Nós temos dois elementos aqui, as sulfonilureias e as metiglinidas. Sulfonilureia e metiglinida. Alguém já ouviu falar do diabinese? Já ouviram falar do diabinese? Eu ia falar que é mulher. Você ia falar, você é antigo, hein? Ela não é antiga, não. Ela é jovem ainda, mas já ouviu falar do diabinese? Que está no grupo das sulfonilureias, que tem ação lenta e prolongada. E as metiglinidas têm ação rápida e curta.
Então, são dois grupos de medicamentos que estimulam a produção de insulina pelo pâncreas, pela célula beta. Tá? As sulfonilureias são mais antigas. O diabinese também é mais antigo que ainda o glifágico, a metformina. Ainda existe, não sei se aqui em São Bernardo, aqui no ABC não tem mais glibenclamida, mas por aí no interior se usa muito ainda a glibenclamida, o nome comercial é Daunil, Lisaglucon, ainda é muito usado. Tá? Então, é uma sulfonilureias, comprimidos de 5 miligramas, a dose até 20 miligramas, e uma ação de 12 a 24 horas. A glimepirida já é mais moderna, a glibenclamida é antiga, ela só perde do diabinese, que é clorpropamida. A glimepirida tem de 1 até 6 miligramas, 1 até 8, dose diária, e também tem uma ação longa, 18 a 24 horas. E a melhor de todas é a gliclazida, que deve estar na rede pública. Aqui em São Bernardo deve estar, a gliclazida. Nome comercial de Amicron, MR, Azucon, MR, ou gliclazida mesmo. Comprimidos de 30 e 60 miligramas, dose máxima de 120, que seriam 2 comprimidos de 60, e 24 horas de ação. Tá? Então, é um remédio muito bom. A gliclazida é uma sulfonilureia, eu acho que seria a de eleição. Se eu tiver que prescrever uma sulfonilureia, eu vou prescrever a gliclazida, que ele dá grandes efeitos benéficos, como eu vou mostrar aqui. Ó. Tem uma experiência extensa, e a gliclazida, diferente da glibenclamida, do Daunil, até meio, ele pode até fazer um efeito de ajudar a dar uma vasoconstrição coronariana, até meio perigoso. A gliclazida não. Ela tem estudos que mostram que ela diminui as complicações microvasculares, que são muito comuns no portador de diabetes. Tá? Efeitos colaterais, como qualquer sulfa, pode levar à hipoglicemia. Se eu dou um remédio que estimula a produção de insulina, eu vou produzir mais insulina. Se eu não comer, se eu não me alimentar, eu posso ter uma hipoglicemia. E a insulina é um hormônio trófico, né? A insulina é um hormônio anabolizante. Então, eu posso também ter um ganho ponderal. Então, as pessoas que começam a usar uma sulfonilureia, geralmente aumentam um pouco de peso. Não é muito, mas aumenta o peso. E contraindicação, gravidez e na insuficiência renal ou hepática. Se o indivíduo tiver, como são drogas que são eliminadas pelo rim ou pelo fígado, se eu tiver, no fígado é mais difícil, mas na insuficiência renal eu tenho que suspender, porque essa droga vai ficar circulando e levar a uma hipoglicemia importante. As metiglinidas, de ação rápida e curta. Esses remédios começaram também na década de 2000, 2005, mas não pegou. Sabe, tem remédio que pega e tem remédio que não pega. Esses são dois grupos que não pegaram. A repaglinida, o nome é Posplant, a nateglinida, que o comercial é Starlix, eles têm uma ação rápida e curta. A repaglinida dura de 3 a 5 horas no máximo. A nateglinida, 2 horas. Então, para que serve esse remédio? Justamente para aquele indivíduo que, quando é que ele vai tomar? Na hora que ele for comer. Ele vai almoçar, ele toma um comprimido, que vai ajudar a produzir insulina para aquela refeição. Ele não almoçou, não deu tempo, ele não toma o remédio. Então, é um remédio que dá uma segurança. Tá? Então, mas não sei, ninguém praticamente não prescreve. Porém, para pessoas idosas, quando a gente precisa um remédio de secretagogo, é um remédio bom. Tá? Para a pessoa idosa que já tem um certo grau de sarcopenia, é um remédio bem indicado. A repaglinida ou a nateglinida. Mais fácil a nateglinida, porque tem uma ação mais curta, só de 2 horas. Tá? É um remédio bom. Benefícios: reduz a variabilidade da glicose pós-prandial. Eu aumento a produção de insulina na hora que eu como. Então, meu açúcar não sobe muito, tá certo? Essa variabilidade diminui. E uma flexibilidade de dose. Se eu comer, eu tomo. Se eu não comer, eu não tomo. Tá certo? Então, é um remédio que
para ser indicado, a gente precisa pensar bem se a pessoa é candidata a esse tipo de medicamento. Tá? Efeitos colaterais, como qualquer sulfonilureia ou qualquer secretagogo, hipoglicemia e ganho de peso discreto, porque a ação dele é pouca, não é igual a gliclazida, por exemplo. Tá? E contraindicado na gravidez. Bom, o que nós temos aqui hoje no serviço público? O que nós temos de medicamento para a população de São Bernardo, Santo André, São Caetano, enfim? O que nós temos? Metformina, glibenclamida. Glibenclamida tem aqui também? Tem glibenclamida. Gliclazida. Insulina. Não falando de insulina. Então, nós temos metformina, gliclazida e glibenclamida. Ainda tem glibenclamida? Então, tá bom. A dapaglifosina. Opa, essa é uma coisa nova, é ou não é? Então, vamos falar ainda mais tarde. Então, nós temos esses medicamentos para a nossa população. São ruins? São ruins ou não? Não. Funcionam. Tá? São remédios bons, baratos, funcionam. Para todo mundo? Não, não vai ser para todo mundo, mas para uma grande maioria da população. Tá? Principalmente aquele diabético que descobriu recentemente o fato de ele estar diabético. Né? Então, são remédios bons. A gente vai entrar numa área que é o moderno, o mais novo, e com isso mais caro, tá? De uso para a população já mais restrito, não é todo mundo que pode comprar. Tá? E a gente torce para o serviço público também aderir a esse tipo de medicamento. Então, acabou, vamos lá ver. As incretinas, vamos falar das incretinas. Tem dois grupos, as gliptinas e os análogos do GLP-1. Hoje está tão famoso isso aqui, né? Análogo GLP-1. Todo mundo conhece esse. O que são incretinas? Primeiro, o que são incretinas? Vamos pensar aqui, São hormônios produzidos no intestino após a ingestão alimentar. Depois que a gente come. Antes, não. Quer dizer, existe uma produção de steady state, né? Mas quando a gente come, aumenta essa produção. Principal função, estimular a produção de insulina pelas células beta de forma glicose dependente. Eu tenho que ter comida, senão não forma. E suprimir a produção de glucagon pelas células alfa pancreáticas. Vamos entender um pouquinho o que é insulina e glucagon. O que a insulina faz? O que a insulina faz? Ela metaboliza o açúcar, né? Queima o açúcar, vamos chamar assim, queima o açúcar. O que o glucagon faz? Sobe o açúcar, tá? Então, são dois hormônios, vocês vão ver aqui, lá na ilhota de Langerhans, tem essas células violetas aqui, vermelhas, que produzem, são as chamadas células alfa, que produzem o glucagon. E essas células amarelinhas, células beta, que produzem a insulina. Elas estão em perfeita comunicação, vivem muito bem. Tá? Elas vivem muito bem. Quando é que a gente precisa de insulina? Quando a gente come, né? Chegou comida, quando a gente come um doce ou come um arroz e feijão, precisa de insulina. Se a insulina aqui vai queimar o açúcar, eu preciso ter glucagon. O que é o glucagon? É aquele que faz subir, faz formar açúcar, né? Então, eles vivem em perfeita harmonia. Quando eu como, a insulina sobe e o glucagon diminui. E na hora que eu estou dormindo, eu jantei às 8 da noite, fui dormir às 10, não comi nada, fui acordar às 6 da manhã. Como é que ficou a minha glicemia? Ficou estável, tá? Uma pessoa normal, sem diabetes. Ficou estável. Por quê? Há uma diminuição da secreção de insulina e um aumento do glucagon, justamente para liberar o açúcar que está lá no fígado, né? A neoglicogênese, para a pessoa não ter hipoglicemia de madrugada. Então, eles vivem em harmonia. Quando eu como, eu subo a insulina e bloqueio o glucagon. Quando eu estou no período pós-alimentar, eu bloqueio a insulina e aumento o glucagon. Então, eu vivo assim. Por exemplo, aqui, indivíduo normal.
Ele acabou de comer, há uma liberação, há um aumento da glicose e depois de 2, 3 horas ela volta ao estágio inicial. O que acontece? Por que há aumento de glicose e ela baixa? Porque é uma secreção de insulina. Liberou insulina para queimar, para metabolizar essa glicose. E o glucagon, por que ele abaixa? Porque agora eu não preciso de glucagon, agora eu preciso de insulina. Então há o bloqueio do glucagon. Isso não acontece no indivíduo que tem diabetes tipo 2. Não acontece. O que acontece no tipo 2? A hora que ele come, a glicemia dele sobe mais do que deve. Tá? Ele tem pouca secreção de insulina. Então, não há insulina suficiente para queimar esse açúcar. E não há o bloqueio do glucagon. O glucagon continua ativo. Então, fica mais difícil para você abaixar a glicemia. Tá? Então, o que acontece? Uma redução de insulina e um excesso de glucagon. Então, isso é o efeito incretínico. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Onde é que são feitas as incretinas? Tem 2 grupos. O GLP-1, hoje está muito famoso, glucagon-like peptídeo 1, e o GIP, polipeptídeo insulinotrópico glicose dependente. São 2 polipeptídeos que estimulam a formação, a produção de insulina. As células, o GLP-1 é feito no ilho, enquanto o GIP é feito no jejum. Tá? Isso sempre depois da alimentação, a hora que eu como. Após uma ingestão alimentar, libera as incretinas, que vai lá na célula beta, na ilhota, aumenta a produção de insulina e bloqueia o glucagon. Isso é o fisiológico, isso é o normal. Toda vez que a gente se alimenta, existe esse processo. O que acontece com esse GLP-1? Ele é secretado mediante a ingestão de comida. Tá? Precisa ter comida. Depois que ele é secretado, as células beta melhoram a secreção de insulina dependente de glicemia, dependendo de comida com açúcar. As células-alvo diminuem a secreção do glucagon pós-prandial. Não preciso do glucagon agora eu preciso de insulina. O fígado diminui a produção, a saída hepática de glicose. Eu não preciso de glicose agora, está chegando glicose aqui no intestino. O estômago diminui o peristaltismo. Ele ajuda a regular o esvaziamento gástrico. Vai mais devagar para esse alimento ser absorvido. E vai lá no cérebro e promove a saciedade, reduz o apetite. Então, o GLP-1 é um hormônio sacietógeno, ele ajuda a tirar a fome. Tá? Ele tira a fome. Por quê? Porque agora eu não preciso mais, chegou comida, o nosso corpo já está trabalhando. A insulina está agindo, o glucagon está bloqueado. Então, esse é um processo natural. Essa é a situação. GLP-1 após a alimentação, GLP-1 ativo, só que ele fica inativo depois de 1 a 2 minutos só. Então, o tempo de ação do GLP-1 é praticamente nada, 1, 2 minutos. Quer dizer, é como se ele fosse lá, eu vou acender a luz, aí acender a luz, bom, ele foi embora, tá certo? Então, esse GLP-1 tem uma ação muito curta, mas suficiente para desencadear todo o processo. Ó, não preciso, agora preciso de insulina, não preciso de glucagon, tira a fome, o estômago vai mais lento, porque tem um tal de DPP4, dipeptidilpeptidase 4, que inativa o GLP-1. O DPP4 é uma enzima, são 12 DPPs, tá? O DPP4 vem lá e inativa o GLP-1, faz com que ele tenha uma ação muito curta, rápida. Tá? O que o laboratório fez? Um bloqueador do DPP4. Vamos tirar esse nego aqui da jogada. O que ele fez? Um bloqueador, chama inibidor do DPP4. Então, aquele GLP-1 ativo continua ativo por mais tempo. 10, 12 horas, depende do remédio. Então, é um remédio maravilhoso, que eu mantenho aquele GLP-1 agindo, estimulando o pâncreas a trabalhar essa insulina, bloqueando o glucagon. Então, é um remédio muito bom. E ele sempre acontece depois da alimentação.
Sem alimentação, ele não, é um processo que não está acontecendo. Tá? Quais são os remédios que tem? Isso bem na década de 2010, 2015. São as chamadas incretinas, né? É um nome meio esquisito, né? Incretina, né? Se tirar o in, fica cretina. Então, tem a sitagliptina, a vildagliptina, a saxagliptina, a linagliptina, a alogliptina e o último que chegou agora é japonês, a evogliptina. Tá? Nome comercial, Januvia, Galvus, Onglyza, Traienta, Mesina, Suganon. Essas doses 50 e pode tomar 1, 2 vezes ao dia. Tá? Pode ser um comprimido pela manhã, uma à noite, ou na janta, enfim, você pode. O único que são os dois únicos que quando está numa dose simples é o Traienta e o Suganon, que você só toma uma vez. A não ser que se você dividir a dose, aí tudo bem, você pode tomar 2 vezes. E o que acontece com aquela velha metformina? Ficou para trás? Ficou para trás ou não? Ela ficou enciumada. Ela foi lá para os laboratórios e falou, escuta, vocês vão me deixar sozinho aqui? Aí o que o laboratório fez? Associou a sitagliptina com a metformina, a sitagliptina com a metformina XR, a vilda com a metformina, a saxa com a metformina, a linagliptina com a metformina. A metformina, então, é um medicamento de peso, é ou não é? Ele é importante. E a pioglitazona foi aqui com a alogliptina também. Então, o laboratório, além da metformina, faz um com pioglitazona, que é uma parceira da metformina, né? Os dois são sensibilizadores. E aqui tem o Janumet XR, o Galvusmet, com Biglize, Traienta-Du, Mesinamet, Mesinapil, com essas dosagens aqui. Tá? Isso para a gente decorar é difícil, né? Então, esse vamos dizer, o arsenal terapêutico em relação às incretinas gliptinas. Gliptinas, benefícios. Aumento da massa de células beta. Isso foi visto em modelos animais. Por que aumenta a secreção de insulina no indivíduo que já tem um pâncreas que não fabrica bem? Porque ele aumenta a massa, ele aumenta o volume, a quantidade de célula beta. Isso em modelos animais. Segurança e tolerabilidade. É um remédio seguro, ele não dá hipoglicemia. É um remédio que não dá efeito colateral. Diferente, por exemplo, da metformina, da pioglitazona, das sulfonilureias, né? Que pode dar. Efeito neutro no peso. Ele nem aumenta e nem diminui, porque ele só secreta insulina quando a pessoa come. Diferente da sulfonilureia, que fica lá secretando insulina. Do estralito também que fica secretando insulina. E raramente dá hipoglicemia. Pode dar, isso é raro também, angioedema, urticária, tá? Pode dar reação alérgica. Hipoglicemia quando associada a outros medicamentos. Que outros medicamentos? Uma sulfonilureia ou uma insulina. Eu posso associar esse medicamento com uma insulina. Só que eu tenho que tomar cuidado porque eu posso ter hipoglicemia. E essa possibilidade de pancreatite aguda, isso é raríssimo, mas existe. Contraindicação. Quando a pessoa tem hipersensibilidade ao medicamento, na gravidez, na cetoacidose, que é uma complicação do diabetes, geralmente cetoacidose e insulina, não tem jeito. E no diabetes tipo 1, tá? Você não vai usar a gliptina. E segurança com insuficiência renal, tá? O indivíduo com insuficiência renal crônica, ele pode ser estadiado em leve, moderado e grave, tá? São remédios que eu preciso ajustar a dose se eu tiver já uma insuficiência renal moderada. Eu já preciso diminuir a dose. Aqui também, se for uma insuficiência renal grave, eu preciso diminuir a dose mais ainda. Esse eu preciso diminuir a dose. Esse eu preciso diminuir a dose. A linagliptina, sem ajuste de dose. Sem ajuste de dose. Então, é um remédio seguro para quem está em hemodiálise, por exemplo. Está fazendo uma insuficiência renal grave, é um remédio seguro. Além dele, a evogliptina. Então, esses dois podem ser usados em indivíduos com insuficiência renal grave. Não precisa fazer ajuste de dose. Nos outros, eu preciso fazer ajuste de dose. Tá?
E agora vem os análogos do GLP-1. Esse é danado. Está no jornal todo dia, hein? Aí vocês escutam, tem uma senhora que ela se trata comigo, ela todo dia, quase todo dia, porque não é todo dia, mas 2 televisões, ela me leva um recorde do jornal que fala do Ozempic, do Mounjaro, de tudo. Ela leva o jornal, sabe? Até eu guardei um que mostra que a turma está fazendo contrabando do Paraguai, está colocando em pneu, gente que se gruda o remédio no corpo e passa. Entendeu? Imagina o grau de segurança que tem um medicamento desse, né? Eu tenho um amigo que trabalha aqui na UTI do Assunção, ele falou que chega de crise hipertensiva, arritmia cardíaca, hiperpotassemia na UTI, por droga dos Paraguai, do que vem do Paraguai. Tá? Então precisa tomar cuidado. Se é para comprar de laboratório, não de Paraguai. É que as pessoas compram, infelizmente. Qual o local que mais vende, mais que receita Mounjaro ou esses aí? Qual que é? Tirzepatida, né, que é o Mounjaro. Qual que é o local que mais se receita isso? Vocês sabem ou não? Salão de beleza. Salão de beleza. E tem alguns que até vendem lá o remédio. Tá? O que são esses análogos? GLP-1, nós já falamos, GLP-1 e o GIP. Tá? Os análogos estão em circulação. Aí vem o DPP-4. O DPP-4 ele vai bloquear as incretinas. Só que ele vê isso aqui, ele olha. É isso aí, será que é? Vocês imaginam o Rolex da 25 de março? Alguém já... Imagina um Rolex original. O bandidão, malandro, ele olha, ele vê o Rolex, não, aquele Rolex, ele vai atrás porque é o Rolex original. Se é o de 25 de março, ele olha para lá, não, ele deixa. Por quê? Custa R$50, né? O Rolex da 25 de março. É aqui a mesma coisa. O DPP vem para cá e vai embora. Ele não metaboliza, ele não quebra o análogo do GLP-1. Porque parece que é, mas não é. É o Rolex da 25 de março. Parece que é, mas não é. Então o bandido não vai pegar. Tá certo? E com isso, temos esses grupos todos aqui, ó. O primeiro que apareceu foi a Exenatida. Ele vinha da saliva do lagarto Gila monster. Essa turma que fica pesquisando e acharam uma substância parecida com a incretina e fizeram esse remédio, chamava Exenatida. O nome daqui a pouco eu lembro. Depois veio a liraglutida, ficou famosa, a lixenatida. A liraglutida foi o primeiro que apareceu na Veja, uma reportagem da Veja, no Sexta, que sai a Veja, né? E tinha uma saúde, lá tinha 4, 5 páginas só do Victoza. E falando que o remédio, que emagrecia. Para mim, acho que foi uma estratégia de marketing do laboratório. O remédio é para diabetes, não era para emagrecer. Mas se pontuou muito o emagrecimento. Na segunda-feira, no meu consultório, chega uma senhora e fala para mim, tem esse Victoza, eu já sabia, ela só tem diabetes, não tem diabetes, mas eu Victoza, mas só tem diabetes? Não tem. Então, esse remédio é indicado para quem tem diabetes. Mas eu vi que ele é para obesidade, sim, mas ainda não é estudado para obesidade. Naquela época não era estudado, era para diabetes. Tá? E tal, e mas... Ela fala, doutor, eu comprei já, está aqui, ó. Eu comprei o remédio, eu quero, como é que usa? Entendeu? Então, ela já tinha comprado o remédio, que era para obesidade, que na Veja falou que era para obesidade, para ser usado. Né? Então, era o Victoza, a liraglutida. Depois veio a lixenatida, dulaglutida, semaglutida e a tirzepatida. Os mais famosos hoje são esses dois aqui. Tá?
Então, o Bieta, era o Bieta, eu estava esquecendo esse nome. O Exenatida, Bieta, e depois o Lixumia. Esse aqui nem fabrica mais. Ele está fabricando uma forma, mas que não tem no Brasil, uma forma chamada LAR, uma forma que tem uma ação prolongada. Isso aqui não, você precisava aplicar 2 vezes por dia, era ação curta. Você precisava aplicar de manhã e à tarde, 2 vezes por dia. Assim como o Lixumia também. Aí veio o Victoza. Esse foi uma beleza. Victoza. Ele tem dose 0,6, 1,8, 0,6, 1,2 e 1,8. Tá? 0,6 miligramas, 1,2 miligramas e 1,8 miligramas. Você vai aplicando todo dia, você aplica uma vez por dia, porque ele tem ação longa, uma vez por dia, e você vai aumentando a dose com a semana. Na primeira semana, você aplica 0,6. Na segunda semana, você vai para 1,2. Na terceira semana, você vai para 1,8, que é a dose máxima do Victoza, 1,8. Que ele foi aprovado pela Anvisa para diabetes. Né? Só que o laboratório viu que a pessoa estava perdendo peso, aumentou a dose. 0,6, 1,2 e 1,8 e foi para 2,4 e 3 miligramas. E saiu o Saxenda, que é o mesmo remédio, foi aprovado para obesidade e para o diabetes também, numa dose estendida, 2,4 e 3 miligramas. Mas é a mesma liraglutida, Victoza e Saxenda. E aí veio o longer-acting, de ação mais longa ainda. Tá? O primeiro a sair foi o Trulicity, que é a dulaglutida. Com essa canetinha especial, você usa uma caneta por aplicação. Você aplica uma vez por semana. Tá? Você aplica na quinta-feira e só vai aplicar na outra quinta-feira. Tá? Ele tem 2 doses, tem de 0,75 e 1,5. Esse praticamente também, hoje ninguém mais prescreve. Tá? Existe na praça? Existe, mas praticamente só as pessoas que já gostam dele que continuam usando. É o Trulicity, aplica uma vez por semana. E esse é o famoso Ozempic, a semaglutida, que também tem ação prolongada. O Ozempic, a turma assaltava a farmácia para roubar o Ozempic. Né? Saía em jornal, assalto. Então, o Ozempic tem ação, tem 0,25, a dosagem 0,25, 0,5 e 1. Tá? 0,25, 0,5 e 1. Então, você aplica um mês, que são 4 semanas, né, que você aplica uma vez por semana, vem 4 doses 0,25, depois vem 4 doses 0,5, depois 4 doses de 1 miligrama, tá? Que parou por aí. Só que ele foi aprovado para a diabetes, aí ele foi aprovado também para a obesidade. Então, mudou o nome, a substância é a mesma, o Egov. O Egov é o nome desse Ozempic aumentado. É 0,25, 0,5, 1, 1,7 e 2,4. Tá? Ele é uma dose, mas se usa uma vez por semana também. E o mais recente, o mais falado, que está por aí, que é o Mounjaro, que é a tirzepatida. Qual a diferença da sema para a tirzepatida? A sema, o Ozempic, atua no GLP-1. A tirzepatida atua no GLP-1 e no GIP, naqueles dois. Tá? Então, teoricamente, ela é mais potente. Tá? A diferença não é muito, mas é mais potente e dá menos efeitos colaterais, que é náusea. E como ele já foi aprovado para diabetes e obesidade, ele já vai para os dois. Não precisa fazer dar um outro nome para ser aprovado para obesidade. Então, são os análogos de GLP-1 que está em moda hoje. A grande maioria de pessoas estão usando mais para emagrecer, que é errado? Não. Agora, precisa ter uma certa... São caros, né? São remédios caros. E aí veio... Hoje até saiu no jornal que a EMS foi aprovado pela Anvisa uma cópia, né? Um similar do Ozempic. Vou até pôr aqui. Ó. Da liraglutida, do Victoza. A EMS fabrica o Lirux e o Oliri. Tá? Então, Lirux e Oliri. O preço mais em conta. Tem diferença? Tem. Tá?
O Victoza, ele é biológico. O Lirux, a liraglutida, é sintética. Tem diferença? Tem. Tá? Isso é bom, é ruim? A gente não sabe. Em termos de ação, ainda tem pouca gente usando aqui, a gente não vai saber. Tá? Mas, teoricamente, vai agir do mesmo jeito. Tá? E um preço menor. Do Ozempic, que é a semaglutida, nós temos Ozivy, isso é nome de remédio, Ozivy, o Extensior, que seria o Ozempic, e o Povistra, que é o Wegovy. Tá? Esses são os... aliás, o Extensior e o Povistra são, entre aspas, uma enganaçãozinha. Não é que é enganação. A Novo, que produz o Ozempic, tá? Vendeu para a Eurofarma, nem sei se é vendeu, não sei se esse é o termo correto, mas distribui para a Eurofarma só embala. Tá? Só põe o nome lá, Extensior e Povistra. Então, diferente do Ozivy. Tá? O Ozivy é feito no laboratório, pelo IMS. Então, aqui é o mesmo remédio, com preço diferente. Aqui é mais barato do que esse, mais barato do que esse. Tá? Mas produzidos pela Novo Nordisk. E a Novo tem um remedinho bioral, que é a semaglutida oral. Tá? Você tem 3 miligramas, você tem que tomar todo dia, sublingual, pela manhã em jejum, esperar no mínimo meia hora, e sempre com um pouquinho de água, não muito, meia hora para você tomar o café, fazer a primeira refeição. Então, é um método oral que talvez dê menos efeito colateral. Tá? Comprimidos de 3 miligramas, vem 30 comprimidos de 3. Segundo mês vai para 7 miligramas. No terceiro mês, 14 miligramas. Tá? Você vai aumentando mês a mês. Tá? É o Ozempic oral, que é a semaglutida oral. Vai vir uma oral também, que é da Lilly, que você não precisa ter jejum. Você pode tomar durante o dia, que vai ser o mesmo efeito. Né? Ação, teoricamente, é igual. Efeito colateral menor. Tá? Como a pessoa toma todo dia, ela não sente muito aquele efeito. Tem umas pessoas que têm muito náusea. Tá? Ela não sente muito. E tem uma comodidade. Você pode tomar dia sim, dia não. Você pode ajustar um pouco a dose da pessoa. Tá? O que você injetou, você tem que aguentar uma semana, né, até acabar o efeito dele, certo? Mas, em termos de potência, um pouco melhor é o injetável, tá? Mas é bom também, já vi gente que perde com oral tranquilamente. Então, benefícios: aumento da massa de células beta, também igualzinho lá, modelos animais, redução do peso, redução da pressão arterial sistólica, rara hipoglicemia, redução de eventos cardiovasculares e mortalidade em pacientes com doença cardiovascular. E está se descobrindo mais efeitos. Olha, está se abrindo uma caixa aí de outras ações que não é para o que a gente está falando aqui, para diabetes e obesidade. Redução de gordura hepática, redução de insuficiência renal, redução de apneia do sono, redução ou retardamento de Alzheimer, parar de beber, indivíduos que bebem bastante. Foi feito um estudo só para alcoolismo. E foi para muitas pessoas parar de beber, outras diminuíram sensivelmente a quantidade de álcool. Tira a vontade de tomar álcool. Isso no alcoolismo. O que mais? Doenças autoimunes, artrite reumatoide, que pode ajudar também a melhora. Então, são benefícios que ainda estão sendo explorados, viu? Mas tem muita coisa por aí. Efeitos colaterais: hipoglicemia quando associada ao secretagogo. Tá? Tem uma insulina, que a doutora C deve ter falado, que é a Chutoff, que tem Ozempic e tem a insulina, na mesma caneta. Tá vendo? Então, foi feito um estudo que é bom, só que ele pode levar a hipoglicemia porque está associado a uma insulina ou então um remédio hipoglicemiante oral.
pode dar náusea, vômito, diarreia, tá? No começo. É mais comum obstipação intestinal, prêmio intestino. Aumento da frequência cardíaca, possibilidade de pancreatite aguda, isso também é raro. E o incômodo que é injetável, né? Aquele que aplica todo dia é ruim, mas uma vez por semana é melhor, uma vez só por semana. Né? E contraindicação, hipersensibilidade aos componentes, diabetes tipo 1 e gravidez. Se bem que já tem estudo em diabetes tipo 1 das incretinas. Está no fim, gente. Vocês que estão cansados já ou não? Cansou já ou não? Então você é corintiano. Ela é corintiana. Cadê ela? Cadê ela? Não. Ela é corintiana. Ela está. Ela é corintiana. Eu perguntei se ele era corintiano. Ele falou não. Então você. Os três? Opa, nossa. Então nossa senhora, onde é que eu estou? Tudo bem. Você é Corinthians? Deu amor pra gente. Deu amor. Vamos ajudar. Está faltando agora aqueles inibidores as glifosinas que atuam no rim. São chamados inibidores do SGLT2. O que é SGLT2? Sódio-glicose transportador 2. Se tem o 2, deve ter o T1 também, né? Tem, existe o T1. Mas esse é específico T2. Então, aqui tem a unidade funcional do rim, que é o néfron, né? Aqui a arteríola eferente, a arteríola eferente, essa aqui é a que chega no glomérulo, e ele vai sendo filtrado, passa pelo túbulo proximal, alça de Henle, túbulo proximal, alça coletora e vai ao final. Então, esse é o caminho da glicose no rim. Tá? Ele chega e sai para a urina. Tá? A glicose entra e sai. A glicose, quando chega a glicose, a maior parte dela, 90%, é reabsorvida pelo SGLT2. Volta para cá, volta para o sangue. Tá? Então, essa glicose que chega, volta. 90%. Uma parte continua. Uma outra parte também é reabsorvida pelo SGLT1, 10%. Tanto é que a excreção de glicose na urina é mínima, praticamente é zero. Tá? Então, esse é o caminho das glifosinas. O que elas fazem? O que a glifosina faz? Bloqueia esse transportador. Esse transportador não trabalha. Então, a glicose que entra, passa, vai embora um pouquinho, vem por cá, mas o resto vai embora pela urina. Então, ele aumenta a excreção urinária de açúcar. Joga açúcar para fora. Não tem nada a ver com insulina, não tem nada a ver com sulfonilureia, não tem nada a ver com incretina. Ele vai lá no rim jogar para fora. Acabou. Ele não pode ver açúcar, ele joga para fora. Tá? Se eu jogo açúcar para fora, vai diminuir a glicemia, vai diminuir o açúcar na célula, no sangue. Tá certo? Tem por dia, um remédio desse diminui de 70 a 140 gramas de glicose que joga para a urina. Tá? Quais são os remédios? As glifosinas. Dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina. Olha a metformina aí. Olha, de novo, olha ela aqui. Ó. Dapa mais metformina. Essa metformina sempre está na jogada, não? Dapa mais saxagliptina com a incretina, tá? A empa com a linagliptina, a empaglifosina com a linagliptina, que é aquele que pode usar no rim. E até os nomes, Forxiga, Invocana, Jardiance, Xigdu, Keterne, Glichambi, são os nomes comerciais. O único que está liberado na farmácia popular em pessoas acima de 65 anos é o Forxiga. Então, o Forxiga está gratuito na farmácia popular, tá? Para pessoas acima de 65 anos. A dose aqui de 5 não tem nos Estados Unidos, aqui é só 10 miligramas. Você pode partir o remédio no meio. Tá? Uma vez por dia, todos eles você usa uma vez por dia. O Invocana, ele nasceu
assim com uma força total, mas logo surgiu um efeito muito grave com ele, podia dar uma trombose, e uma insuficiência vascular e levar à amputação. Então, praticamente ele foi desacreditado. Tanto é que, nem me lembro mais qual é o laboratório, tinha um projeto grande, né, para promover a Invocana, e eles pararam. Tá? Mas existe na farmácia, ele está sendo vendido. Tá? Praticamente a gente não receita. Ou é o Forxiga pela facilidade da aquisição, ou é o Jardiance também, que agora vai começar a ter genéricos com a empaglifosina. Tá? Então, são essas doses. Benefícios. Raramente dão hipoglicemia, porque ele não atua com insulina. Ele só joga açúcar para fora. Se eu estiver usando insulina ou se estiver usando uma sulfonilureia, pode ter hipoglicemia. Ajuda na redução do peso. Tem gente que perde peso. 3, 4 quilos. Reduz pressão arterial, reduz eventos cardiovasculares e mortalidade em pacientes com doença cardiovascular, principalmente aqueles com fração de insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida. Tem vários estudos mostrando o benefício, tanto do EMPA-REG, que é o trabalho que mostrou da empaglifosina, o Canvas da canaglifosina e o Declare do Forxiga, da redução da progressão da insuficiência renal. Ele pode ser usado em indivíduos com insuficiência renal. Não é nem para melhorar o açúcar, é para proteger um pouco o rim. Efeitos colaterais. Esse é o mais comum, infecção genital. Como vai açúcar pela urina, né? Principalmente em mulher, mais comum em mulher. O homem também pode dar. Pode dar cândida vaginal, tá? Saprófito, né? Fungo, né? Pode dar tanto no homem também, pode dar bala no postite, na mulher, candidíase. Infecção urinária não é comum. Poliúria, principalmente em pessoa mais idosa, porque ele é um remédio que joga açúcar para fora, o açúcar vai água junto, não vai açúcar sozinho, vai água também. Então pode dar, então a gente tem que tomar cuidado em indivíduos mais idosos, principalmente aqueles que já estão mais emagrecidos, mais sarcopênicos, que eu posso aumentar e levar uma depressão de volume, hipotensão, tá? Queda de pressão. Contraindicado, insuficiência renal moderada grave. Isso para tratar o diabetes, porque ele não vai funcionar. Tá? Mas ele pode ajudar indivíduos até em hemodiálise, você pode dar esse remédio para proteger o rim. Isso vai naquela fase pré-terminal. Né? Diabetes tipo 1 já tem também estudo para ver se pode usar em gravidez, que não se usa. Bom, eu cansei vocês e falei de todos eles. Sensibilizador, secretagogo, ingretina e glifosina. Se guardar alguma coisa, é bom. Tá? Se guardar alguma coisa, é bom. Então, existe... É que a gente trabalha aqui, tem pouco material. Né? A gente tem a sulfonilureia, tem a metformina. Não podemos contar com esses outros, né? Que são maravilhosos, são muito bons. Outros efeitos. Pena que a rede pública não consegue manter esse tipo de medicação. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui para responder, se eu souber. Né? Dúvida? Ou não? Você não é corintiano. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Que hora que é o lanche? Mas calma, não tem lanche ainda. Espera. Bom, eu queria saber de vocês, como é que vocês tratam os diabéticos, os portadores de diabetes, lá no consultório, lá no posto? Como é que trata? É difícil ou não? É ou não é? É. Olha, eu trabalho também lá na Liga de Diabetes lá da Faculdade de Medicina, então a gente vai e atende com os alunos lá, a Liga. É tudo rede pública, é difícil, a gente só trabalha com insulina, com metformina, com Downil, com gliclazida, diamicron, entendeu? O que a gente às vezes consegue, você pode comprar esse aqui? Então, posso, então você vai lá e compra, entendeu? Mas a grande maioria é insulina e metformina, nem pioglitazona a gente tem. É metformina, gliclazida, o que mais? Só. Né? Então, isso é o trabalho na rede pública.
Não é fácil. E geralmente as pessoas, como é que está a hemoglobina glicada? Geralmente descontrolada. Porque falta uma outra coisa, minha gente. Se você tiver remédio, tudo bem. Você tem remédio, a pessoa pode comprar qualquer remédio desse aí. Tá? A pessoa segue uma nutricionista, vai lá, faz atividade física normal, e a hemoglobina está alta. A hemoglobina não normaliza, não fica baixa. E com todo esse arsenal terapêutico, com toda essa possibilidade, mas não fica. Porque falta uma coisa, chama educação em diabetes. A educação é fundamental. Se o portador de diabetes não tiver educação, saber o que é bom para ele, o que não é bom para ele, a chance dele ter uma hemoglobina boa vai ser menor, mesmo com todos esses remédios. Tá? Por isso que a gente tem uma associação de diabetes, lá em Santo André, a associação chamada ADABC, que a gente promove a educação, já tem quase 30 anos. Foi em 98, são 28 anos já de ação para levar a educação. E as pessoas que vão lá, tudo rede pública. Tem hemoglobina glicada, não digo no ótimo, mas no bom. Tá? Alguns até no ótimo. Tá? Porque tem educação. A educação é fundamental, por isso que a gente fala que o tripé, né, do tratamento é alimentação, atividade física e medicação. Mas tudo isso precisa ter uma base, que se chama educação. Então, seria importante promover educação para as pessoas com diabetes. Acabou. Obrigado.